Boa tarde. O município da região de Ouro Fino com o maior número de casos confirmados de Covid-19 é Jacutinga. Boletim da manhã desta terça-feira mostrou a cidade com 90 casos confirmados e 3 óbitos. Dos confirmados, 63 já estão recuperados. Um está internado e 23 se tratam em isolamento domiciliar. E eu converso agora com o prefeito Melquíades de Araújo. Prefeito, um prazer tê-lo aqui no Espaço Livre conosco. Boa tarde. Boa tarde, igualmente. É um prazer novamente falar através da radiodifusora com os seus ouvintes. Prefeito, nos últimos 15 dias, mais ou menos, aumentaram muito os casos aí em Jacutinga e também tiveram registros de 2 falecimentos da doença. É verdade. O problema do crescimento nós já sabemos, né? Cada um multiplica por 7. A tendência é, vamos dizer, se nós temos hoje confirmado positivo 90, segundo o doutor Pedro, nós podemos multiplicar por 7 contaminados dentro da cidade. Então isso seria o quê? 630, mais ou menos, pessoas? Quer dizer, isso é a conta que se faz tecnicamente, né? Então, não tem jeito, a contaminação está dentro. Independente se vem gente de fora ou não vem gente de fora, o problema já está interno. Então, se as pessoas não procurar se cuidar, manter, na verdade, a máscara, manter distanciamento, realmente a tendência é cada vez crescer mais. Mas, de uma certa forma, como você mesmo disse, nós temos 63 recuperados. Se você colocar 63 recuperados, nós vamos cair para 27 positivos. Se de 27 nós temos 23 em isolamento domiciliar, no meu entendimento, significa que são pessoas que já estão no processo de cura, já não estão internadas, estão no isolamento domiciliar. Não tende a agravar, deve se curar. E se curar esses 23, nós vamos ficar com 4. 4 com 3 mortes, fica 1 internado. Na verdade, o que mais nos preocupa nesse momento é uma pessoa que está internada, que pode se agravar ou pode se curar também. Pensando no número de pessoas que podem estar contaminadas dentro da cidade, de acordo com o nosso secretário da Saúde, então até que a gente ainda está bem distante dessa grande possibilidade de aumento. Nós ficamos praticamente 72 horas sem ter nenhum acréscimo de contaminado. Hoje já se pula de 87 para 90, 3 casos. Nessa terça-feira. Ao mesmo tempo de recuperados, 63. E de isolamento passou a ter 23 quando nós tínhamos 20. Vamos dizer assim, tudo que nós estamos fazendo nesse momento, se as pessoas, porque eu acho que o problema agora é mais de consciência, porque nós fizemos 7 decretos. Se as pessoas tiverem consciência e se utilizar na prevenção, eu acho que isso ajuda rapidamente a resolver toda a situação. O prefeito, na semana passada, com o registro daqueles 2 óbitos, chegou a se cogitar outros decretos na cidade, até mesmo alguma atitude mais drástica? O último decreto que nós fizemos foi as barreiras. Aí o que acontece? Você sabe, tanto quanto todos nós aqui sabemos, que a Jacutinga vive quase que exclusivamente em função das malharias. Então, quando nós fizemos o decreto, a gente permitia que um ônibus de 30 lugares só entrava 10, é um terço, só tinha que vir com 10 pessoas. Uma van com 15 só podia vir 5. E a barreira media a temperatura. Mas nós chegamos numa conclusão também que deixava essas pessoas entrarem para comprar, nós não tivemos nenhum caso que as pessoas de fora vieram e contaminaram alguém. E aí, o que acontece? Você ficava segurando as pessoas, é discussão com o pessoal que trabalha na barreira, é uma dificuldade principalmente para controlar essas questões que as pessoas às vezes não respeitam, né? Mas de qualquer forma, medir a temperatura da pessoa, esse não é o único sintoma que leva a imaginar que a pessoa possa estar contaminada. Às vezes a pessoa estava sem nenhuma febre, não se manifestou, e é uma pessoa que está com o vírus que poderia contaminar na cidade. Então nós chegamos na conclusão que a barreira, além de usar 80 pessoas, porque é várias entradas, também não tinha o efeito desejado. Era mais, vamos dizer assim, mais psicológico do que resultado positivo. Aí o que nós fizemos? Então nós tiramos a barreira e aumentamos o contingente de pessoas que trabalhavam na barreira, fez um treinamento, passou a fiscal. Hoje nós estamos com aproximadamente de 15 a 20 fiscais na rua, verificando se as pessoas estão com as máscaras, verificando se os locais estão respeitando de 50% de pessoas dentro do espaço, seja a lanchonete, seja a padaria, seja o supermercado, só pode ser ocupado 50% do espaço. E álcool gel para todo mundo que entra na loja. E com máscara. Se não tiver com máscara, não entra.
Então esse está sendo o grande combate dos fiscais junto às lanchonetes, alguns que desrespeitam o fiscal, entendeu? Desmoraliza na frente dos outros. Tem alguns que realmente deixam de respeitar. E é aí que mora o perigo. Se o proprietário estiver com máscara, o funcionário com máscara, bem protegido, o álcool gel, mantendo distância e não deixando entrar sem máscara, acho que a gente vai ter grande resultado. Então agora nós vamos iniciar um outro trabalho, já fizemos isso de final de semana, agora nós vamos rodar todo dia para todos os bairros, toda a cidade, pedindo para as pessoas que puderem não sair de casa, não saia, e as pessoas que tiverem que sair, por favor, máscara, e mantenha a distância, não entra nas lojas que já tiver com pessoa além dos 50%, a manutenção da distância, isso tudo vai estar um carro de som percorrendo todos os bairros, todos os dias. Agora, levando em consideração, se multiplicado por 7, chegaríamos aí 600 pessoas e na cidade teriam 90 que se manifestaram, é muita gente assintomático também que pode estar passando a doença, né? Esse é o pior caso, porque a pessoa não está sentindo nada, acha que não tem nada. Nós tivemos um caso aqui da pessoa que foi fazer o exame, ela teve, sarou e constatou que ela não era mais. Quer dizer, ela chegou a sarar sem saber que tinha. E quanto será que ela não contaminou? 14 dias, 12 dias de contágio? Pois é, olha que perigo. O presidente do país deu positivo. O senhor chegou a fazer exame também. Teve uma época que o senhor ficou preocupado em ter contraído a doença? Não, eu tinha uma gripe muito forte e eu sou diabético. Então, como eu tive aquela gripe muito forte, o doutor Pedro me aconselhou a fazer o exame. Mas é um teste, mas é aquele teste rápido, que é exame de sangue, e que deu negativo, não teve nenhum problema. Mas não é tão confiável, mas eu ainda estou fazendo, vamos dizer assim, atendimento na minha casa, despachando por aqui, com os secretários, as coisas que tem que ser, do que frequentar o gabinete, porque no gabinete vem todas as pessoas que querem falar comigo. Seria muito deselegante da minha parte dizer que eu não posso atender. E se atender é o risco maior que eu corro, por causa exatamente por eu ser diabético. Então, eu estou ainda aqui meio resguardo e tal, mas graças a Deus, com a saúde 1000 por hora. Prefeito, a cidade, os fiscais da cidade têm efetuado multas contra algumas pessoas que são imprudentes dentro desses decretos que o senhor fez? No primeiro momento, apenas fala em uma advertência e tenta conversar com o proprietário. Agora, tem casos que às vezes não tem jeito, então aí eles fazem uma advertência por escrito e aí no segundo momento uma multa e pode até retirar o alvará de funcionamento, e aí fecha o estabelecimento por 15, 20 dias. Nesse momento ainda nós não tivemos esse problema, mais advertência do que exatamente fazer uma multa ou qualquer coisa parecida com isso. Aqui na nossa cidade teve um problema aí com uma festa muito grande. Aí em Jacutinga também teve uma festa. O senhor fez algum tipo de decreto também para que não tenham festas com aglomeração de pessoas? O nosso decreto também prevê, coloca essa proibição, inclusive acionando casos também, se for o caso da Polícia Militar. O que foi constatado aqui em Jacutinga é que pessoas de outras cidades alugam a chácara, e aí o proprietário da chácara deve ser o mais responsável, porque sabendo que não pode ter festa, aluga a chácara. Aí as pessoas saem de outra cidade para vir fazer festa aqui. Então a polícia está sendo acionada quando é caso assim e para a festa no ponto que tiver. E prefeito, feira de malhas, nessa época do ano a gente tem, todos os anos tinha pelo menos, acontecia a feira aí de malhas muito famosa, atrai muitos turistas. Como é que ficou com o tempo de pandemia? Pois é, uma passagem aí de mais de 200 mil pessoas estava previsto, né? Mas infelizmente a CISA organiza, a prefeitura participa também da festa, da organização, mas chegou numa conclusão que não seria viável, infelizmente, como outras coisas que deveriam acontecer em termos de festividade, tudo foi cancelado. E tem que cancelar mesmo, senão não tem jeito, né? Como é que você vai fazer uma festa com 200 mil pessoas passando por dentro de uma feira, se juntando? Aí sim, vem gente de tudo quanto é a cidade e certamente não teria, eu no meu modo de pensar, a participação de 200 mil pessoas, porque as pessoas que estão de fora de outra cidade também têm medo, também têm preocupação. Então, chegamos na conclusão que não poderia esse ano, infelizmente, não daria para fazer. Houve questionamento de se fazer uma feira meio que internet, alguma coisa nesse sentido?
Chegou a direção da CISA, chegou a estudar, mas o presidente informou que, infelizmente, mesmo isso, parece que a direção não aprovou, porque deveria ter um gasto muito alto e talvez não justificasse muito essa propaganda toda via internet. Então, também ele me disse que, infelizmente, não vai continuar com essa ideia. Eu acredito que deve ter sido a direção da própria CISA que não aprovou. O senhor não chegou a fechar a cidade, né? No primeiro momento, sim. Dos 7 decretos, um dos primeiros decretos, o segundo decreto, foi fechar toda a cidade. Fechamos por um mês, aí depois, exatamente no mês de abril, que é a época de vir comprar, as pessoas vinham de fora para comprar as malhas para revender. E se passasse esses 30, 40 dias sem poder vender, aí a cidade não venderia mais nada depois disso. Aí, então, depois dos 30 dias, quando chegou no mês de abril, o secretário reuniu com os empresários, que estavam todos preocupados, e aí concordou com a abertura dentro daquele sistema que eu te disse, que era de entrar cada ônibus que vinha, tinha que vir com um terço de pessoa, e a van apenas com um terço também de pessoa, para poder entrar, desde que comprovasse que vinha para fazer a compra. Mas agora ela está aberta. Está aberta apenas com os fiscais agora na rua, verificando o comportamento dos empresários, dos lojistas e da população em geral. No faturamento da prefeitura, houve aí um desfalque por causa da pandemia ou a prefeitura conseguiu estabilizar ainda com os recursos? Essa pergunta é boa, porque, na verdade, nós tivemos uma quebra aí de 30% da arrecadação. 30% numa prefeitura que arrecada é diferente de um mês para outro, mas em média arrecada 8 milhões, então nós perdemos por mês 2 milhões e 400, mais ou menos. 2 milhões e 400, o governo destina 2 milhões e 800, parte disso é para recuperação e 90 mil reais desses 2.800 é para combate ao coronavírus e os utilizar na saúde. Então, de 2 milhões e 800, você tira 90, você fica com 2 milhões e 710. Esse 2 milhões e 710 é para cobrir parte da defasagem. Se nós temos uma defasagem de 2.400, você imagina que já passou praticamente abril, maio, junho para defasagem. E acredito que julho não será tão diferente. A diferença entre a reposição que o governo faz com aquilo que a prefeitura pede de arrecadação realmente é muito grande. Com a cidade agora aberta e também esse tempo de que as pessoas vêm para cá, né, principalmente os paulistanos adquirirem malhas, o senhor acredita que vai pelo menos manter estáveis os comerciantes e uma arrecadação melhor para o próximo mês? A expectativa é que haja um pouco de melhora nisso, né? Porque pelo menos um pouco, não da forma que era, mesmo as pessoas que vinham de fora para comprar, vinha tudo prevenida e com medo. Então não veio tanto que se esperava. Mas mesmo assim, deve dar uma arrecadação melhorada agora para o mês de julho. Antes do frio é a grande compra, daqueles que vêm de fora, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim, que vêm para fazer compra e revender nas suas lojas. Agora os que vêm são aqueles que vêm para compra própria, para ela, para a pessoa. Então já é um movimento mais devagar, mais lento, não tem aquele movimento maior. Prefeito, as suas considerações finais, o que o senhor gostaria de avaliar, de deixar para os ouvintes da difusora? Pois é, o que eu gostaria é isso, que, na verdade, a rádio de vocês é muito ouvida aqui em Jacutinga. E eu não posso perder a oportunidade de pedir à nossa população para tomar todos os cuidados. Os aposentados fiquem em casa, não saem de casa. Aqueles que não estão trabalhando, não adianta correr atrás de emprego na cidade que agora não tem. Fique em casa, pelo menos nesse período. E aqueles que têm que sair por uma necessidade ou outra, por uma compra, use máscara, mantenha distanciamento. Não ache que isso passou, só acontece na família dos outros, acontece em todas as famílias. Basta abusar. Então vamos nos prevenir para fazer com que a nossa cidade contamine o menos possível para que a gente possa sair o mais rápido possível disso. Eu conversei aqui com o prefeito Melquíades de Araújo, prefeito de Jacutinga. Muito obrigada, prefeito. Uma boa tarde ao senhor. Obrigado e boa tarde a você. É um prazer novamente falar através da Rádio Difusora com os seus ouvintes. E você continue na nossa programação agora com Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. E a todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.